Pessoal, bem-vindos ao Pedro M Entrevista. Hoje a gente tem um convidado muito especial aqui, Paulo Cogos, que sinceramente eu me nego a apresentar para os outros. Todo mundo que está vendo aqui conhece ele, é uma figura... Li o livro dele, o mínimo que você precisa saber sobre anarcapitalismo, adorei, gostei pra caramba, um cara muito inteligente. Para mim é uma figura antológica da direita brasileira, um intelectual, um filósofo. E essa homenagem ao Cogos, eu vou tentar aqui dar uma sambada e falar o Pai Nosso em latim, pra gente começar bem essa entrevista, de uma forma abençoada essa entrevista. Melhor forma de começar, e muito obrigado pelo convite. Fico muito honrado aí com as palavras e com a participação. Tá certo, então vamos lá. Pater noster, que és in celis, sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fia voluntas tuas, sicur in cielo et in terra. Panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut nos dimittimus debitoribus nostris, e ne nos inducas in tentationem, se libera-nos a malo. Perfeito. Dá até uma sensação diferente, né? Eu falar Não, você sente. O latim ele é uma língua propícia para a espiritualidade católica. Sim. Eu queria até... A gente começou com o Pai Nosso, eu queria te começar pedindo uma oração para você. Uma oração ao Brasil, cara. Porque a situação que a gente tá agora é grave. Acho que é uma situação complicada. Posso te pedir uma oração pelo Brasil? Sim. E, em primeiro lugar, eu fico... mais uma vez agradecido com o convite e pela maneira como nós começamos aqui. É sempre importante colocar Deus no princípio e no fim de tudo, porque Ele é o princípio e o fim de tudo. Ele é o alfa e o ômega. Então eu peço a Deus, apesar de todos os meus pecados, que escute esse meu pedido pelo povo brasileiro. O Brasil é um país que tem como princípio o Senhor. Surgiu da última cruzada, surgiu da ordem de Cristo. Foi fundado pela primeira missa. E que o Brasil tenha também Deus como seu fim. Que entronize nosso Senhor Jesus Cristo como verdadeiro imperador do Brasil. Que toda a doutrina cristã, que toda a moralidade cristã permeie as decisões dos governantes e a vontade do povo. Que o Brasil seja novamente uma civilização harmônica em Cristo. Que Deus, com a sua justiça, proteja os brasileiros contra aqueles que violam os direitos do povo. Proteja os brasileiros contra as ideologias, contra a engenharia social. Dai o pão ao brasileiro, que hoje está caro demais. Permita que o suor do povo brasileiro se reflita no seu justo salário. Que cada trabalhador tenha o seu justo salário, sem ser roubado por governantes espúrios. Que os maus costumes e os vícios sejam varridos da terra brasileira. Que o aborto nunca tenha lugar aqui. E que nós prosperemos em matéria e principalmente em espírito, para que no final o brasileiro chegue à sua Jerusalém Celeste no céu. Amém. Amém. Cara, eu queria começar com uma coisa que eu vi recentemente, eu fiquei um pouquinho chocado, pra falar a verdade. É uma pesquisa da Quest que fala da popularidade dos políticos brasileiros em geral. E assim, a popularidade do Lula, eu tô roubando aqui no celularzinho, todos eles estão piores, todos os políticos estão com uma popularidade reduzida. A do Lula caiu 1%, foi de 51 para 52%, a do Tarcísio de Freitas 39 para 40%, a rejeição ao político. E as dos Bolsonaros aumentou bastante. A do Jair Bolsonaro foi de 57% para 64%, Michele Bolsonaro de 51% para 61%, o Eduardo Bolsonaro de 57% para 68%, que seria a maior rejeição de todos os políticos. O que aconteceu? Você acha que está dando certo essa política, essa estratégia da direita, ou deu errado? Pois é, a estratégia da direita poderia ter dado certo se o Bolsonaro tivesse tomado as medidas necessárias para conter a subversão ideológica que parte da Rede Globo. O brasileiro continua assistindo a Rede Globo. E você vê que nos rincões do Brasil, no interior do Nordeste, pessoas boas, que têm bons costumes, que são tementes a Deus, continuam defendendo ideias erradas, tomando posições erradas, porque a Globo coloca isso na cabeça delas. Porque a Globo tem o monopólio da informação. E o que poderia servir de defesa contra a doutrinação da Globo não está funcionando, que é a igreja. A igreja não erra, mas infelizmente existem pessoas que se dizem padres, ou que até são padres, mas que não seguem a doutrina, não têm coragem de defender a doutrina, e aí as homilias dos padres nas igrejas, que poderia servir de defesa contra a Globo, não estão servindo. As pessoas estão ouvindo as mesmas abobrinhas nos bancos das igrejas. Então, tudo bem, o problema é a Rede Globo? É. O problema são as escolas do MEC, do Paulo Freire? É. Mas não é só isso. Ao longo da história da humanidade, as pessoas foram defendidas nos bancos da igreja, pelas homilias dos padres. E isso não está funcionando agora. E aí você pode ver que esse trend, essa tendência, começa com o Concílio Vaticano II.
Desde o Concílio Vaticano II, o Brasil tem se perdido nessas ideologias porque as homilias não estão servindo para defender o povo. Assim, do ponto de vista das ideias. Então, a direita teria que ter tomado medidas mais drásticas. O Bolsonaro, sem dúvida, foi um governante que tentou frear essa tendência terrível do progressismo, mas ele não teve força suficiente. Tanto porque ele mesmo não tomou as medidas drásticas que ele devia ter tomado, quanto pelo fato de ele ter sido traído por vários assessores. E depois que o Bolsonaro perdeu essa oportunidade de acabar com o financiamento da Rede Globo, de fechar a Rede Globo, ou de criar algum substituto para a Rede Globo, alguma rede da direita, depois que essa oportunidade passou, sobraram as redes sociais. As redes sociais foram, durante alguns anos, uma janela de liberdade informacional para escapar do monopólio informacional da engenharia social aí, do sistema. Só que essa janela também está se fechando por causa da censura. É uma censura que vem tanto do STF, dessas perseguições travestidas de leis contra fake news, quanto pelo cancelamento das próprias redes sociais. Então o povo não está mais tendo acesso à verdade pelas redes sociais. Você vê que a esquerda está crescendo muito no TikTok, no Instagram. Os bancos das igrejas também, lá não se prega mais a verdade. As escolas, acho que é a pior coisa que tem. E a maioria continua assistindo a Rede Globo. Então, qualquer estratégia que planeje reverter esse quadro a partir de posições políticas, sem passar pela cultura, sem passar por uma estrutura religiosa e social, vai falhar. Esse podcast é patrocinado pela Freedom Visas. É uma empresa que ajuda você a se tornar um indivíduo soberano. O que é um indivíduo soberano? Assim como a gente fala de países soberanos, o indivíduo soberano é onde um país, uma ditadura, uma lei de um estado não determina a sua vida e a vida da sua família. Veja, é muito importante que você, como cidadão, seja livre e independente das leis. Você pode ir para os Estados Unidos, você pode ir para outros países, você pode ter visto para a Europa, você pode ter cidadania em outros países, e é importante que você faça isso antes que seja necessário, antes que as leis sejam draconianas. A Freedom Visas te ajuda com assessoria para todos os tipos de vistos, e para os Estados Unidos existe uma promoção, porque no próximo mês vai dobrar o valor desses vistos. Então, para os Estados Unidos, até o final de setembro, 30 de setembro, é R$500 o custo desses vistos. E vai dobrar esse valor depois, em outubro, vai ter uma taxa nova. Então aproveita até setembro, 30 de setembro. Cidadania, ele te ajuda com todas as cidadanias, para você poder estar na Europa, ou estar nos Estados Unidos, ou estar no Uruguai, no Paraguai, em países com mais liberdade, e não ficar preso só agora. Você não sabe como é que vai ser a lei amanhã, você não sabe se amanhã vai ser fácil tirar uma cidadania nova. Fazer abertura de empresas nos Estados Unidos. Então, a sua empresa não precisa necessariamente ser no Brasil, você pode ter uma empresa que tem sede nos Estados Unidos, que se aproveita de leis mais livres nos Estados Unidos, e funciona no Brasil. Residência fiscal no Uruguai, no Panamá, que você tem que utilizar de ferramentas, são completamente legais, completamente permitidas, mas vão deixar você mais livre, com mais opções de leis, quais leis você vai seguir. E basicamente é o seguinte, se você não se tornar um indivíduo soberano, a sua vida e a vida da sua família vai ser determinada pelos políticos brasileiros, pela economia do Brasil. Você tem certeza que você quer fazer essa aposta? Você quer colocar toda a sua vida e a vida da sua família no Brasil? Ou você quer ter mais opções no mundo? Então dá uma olhadinha, lê o QR Code, você vai direto pro WhatsApp deles, pergunta assim, olha, o que eu posso fazer para me tornar mais um indivíduo soberano? Como é que eu posso fazer para aumentar minha liberdade? Tem várias coisas que eles oferecem. Qual tipo de cidadania encaixa mais com você? Faça perguntas. É um serviço que não é caro, é um serviço que eu faço, eu sigo esse serviço. E eu recomendo para todo mundo que você não espere ser um momento obrigatório de ter uma cidadania nova. Simplesmente consiga agora, tenha um planejamento de como você vai se tornar um indivíduo soberano, um cidadão do mundo com a Freedom Visas. Lê o QR Code, bate um papo com eles. Até o final de 30 de setembro, uma promoção por R$500 o visto nos Estados Unidos e bora. O que você acha que, por exemplo, teve falando de redes sociais, teve um acontecimento horroroso, que foi o assassinato do Charlie Kirk. E assim, eu te vejo, inclusive, como um Charlie Kirk, no sentido assim, você é um influenciador muito importante de direita, e você mesmo publicou nas suas redes sociais que você sofreu ameaças. Sim. Ameaças graves, né? A sua morte, vida, bem de graves. morte graves. Qual é a maneira certa de lidar com isso e mantendo a liberdade de expressão? É uma pergunta muito interessante, porque a liberdade de expressão acaba sendo usada como arma pela esquerda. Eles contam com a nossa própria tolerância. Tinha um arcebispo, Charles Chaput, que falava: a esquerda prega a tolerância quando está por baixo e a total intolerância e repressão quando está por cima. Só que a coisa é até um pouco mais complexa do que isso. Porque depende de qual instituição nós estamos analisando. Em algumas a esquerda ainda está por baixo, em outras ela está por cima. Então, por exemplo, a esquerda penetrou a academia. Na academia a repressão é total.
E o Charlie Kirk escreve muito sobre isso. Os livros que o Charlie Kirk publicou, e o principal ponto do Turning Point, era a repressão intelectual e acadêmica que existem nas universidades. Elas deixaram de ser um ambiente de livre debate e passaram a ser um ambiente de imposição ideológica, propaganda e perseguição a qualquer dissidência. Ou seja, a total inversão do conceito de universidade. E em outros lugares também. A esquerda está por cima no Poder Judiciário, isso é inegável. O Poder Judiciário, ele interpreta a lei da maneira como lhe provém, censura e persegue qualquer dissidente. Então você vê a total intolerância do STF, a total intolerância na academia, mas aí você vê os lugares onde a esquerda ainda não penetrou. A esquerda ainda não conseguiu penetrar num sentido de reestruturar as famílias do interior. As famílias do interior ainda é pai, mãe, filho, tradicional. Então o que a esquerda prega? Que tudo é família, vamos ser tolerantes. Assim que eles conquistarem esse terreno, eles vão começar a perseguir a família tradicional de uma maneira que nós nem imaginamos hoje. Então a esquerda sempre operou dessa forma. Eles têm tolerância seletiva. Isso é puro Herbert Marcuse. O Herbert Marcuse, que é um teórico esquerdista da escola de Frankfurt, ele escreve um livro onde ele compara qualquer tipo de posição tradicional ou conservadora com o autoritarismo fascista. Então ele fala, a família americana é autoritária e fascista. Por quê? Porque tem regra, tem pai, tem mãe, tem os filhos que obedecem aos pais. Para ele isso é um autoritarismo fascista. Ele não faz nenhuma diferença entre o Mussolini e uma família. Esse discurso é perigoso, esse discurso que alimentou a intolerância contra o Charles Kirk. E aí ele fala, precisamos pegar as sociedades liberais ocidentais, que tem esse tipo de tolerância repressiva que ele falava. Então ele falava, ó, existir uma família tradicional é repressivo. E temos que transformar isso numa tolerância libertadora. Então olha o jogo de palavras que ele faz. A simples existência de uma família tradicional é repressiva. A simples existência de uma pessoa mais rica do que a outra, em decorrência dos processos de livre mercado, é repressivo. Em outras palavras, ele quer uma sociedade pautada pela inveja. Porque a existência do diferente causa inveja e justifica o ódio. É uma ideologia demoníaca. E o que ele chama de libertador, na verdade, é a transformação do sentimento de inveja em uma capacidade de repressão real, de imposição de uma ditadura, de proibição do livre mercado, de igualdade econômica imposta pela força, ou de proibição da defesa dos valores cristãos e da família tradicional, pela censura ditatorial. Então nós estamos jogando uma guerra assimétrica. Nós estamos falando, precisamos de liberdade de expressão. E aí a esquerda usa a liberdade de expressão para subverter os valores de família, mas também para tolher a boa liberdade de expressão. Por isso que eu acho que chegou num ponto, depois da morte do Charlie Kirk, chegou num ponto em que a direita precisa começar a ser seletiva também. Chegou num ponto que a direita precisa falar, olha, nós defendemos a boa liberdade de expressão. O que seria a boa liberdade de expressão? Nós defendemos a liberdade de defender a doutrina cristã, de defender os valores de família tradicional, de defender a propriedade privada, de defender a liberdade do cidadão contra estados repressores. Mas nós não podemos mais tolerar a subversão que a esquerda provoca. Não é que eu estou falando aqui que qualquer pessoa que dê uma opinião de esquerda tem que ser censurada ou queimar livros. Só que quando existe um monopólio informacional que está em conluio com outros poderes, esses coercitivos mesmo, tribunais como o STF, dinheiro público, e eles usam toda essa assimetria de poder para subverter a sociedade, com engenharia social, com propaganda subliminar, aqui eu acho que não cabe mais a liberdade de expressão. Você acha que então os princípios da direita, que a gente abre um espaço, eles vão ser todos tomados por pessoas que não jogam o jogo pelas regras? Exatamente. Assim, a esquerda não vai jogar o jogo pelas regras, mas como é que a gente encontra um... O que é liberdade de expressão? Deixa eu fazer essa pergunta então. Então, a rigor, ao homem foi dado o livre-arbítrio para agir e para comunicar o que ele pensa. Só que o bem, a verdade e a beleza são absolutos e são atributos do mesmo ser. Isso é a teologia, a filosofia escolástica. Então, o homem tem a liberdade de ação, mas convém que ele use a ação para praticar o bem. O homem tem a liberdade para comunicar, mas convém que ele use essa habilidade de comunicação para comunicar o quê? A verdade e não a mentira. O homem tem liberdade de construir coisas, mas convém que ele construa coisas belas. Convém que ele construa prédios com boa arquitetura e não prédios modernistas. Então, da mesma forma, a liberdade de expressão é a faculdade que o homem tem de expressar aquilo que é bom. Convém ao homem cometer fraudes, expressar fraudes, vender um produto que não é o que ele está dizendo que o produto é uma coisa e na verdade o produto é outra. Isso se chama fraude. Isso até na ética libertária mais pura
seria condenado. Agora, é claro que não dá para condenar todas as mentiras e todas as frases mal intencionadas sob o risco de criar um poder descomunal que destrua o incentivo do indivíduo livre a ser virtuoso. Então, por isso que São Tomás de Aquino falava, o erro não tem direito, mas não convém reprimir todos os erros. Porque aí nós matamos a função da sociedade política, que é promover a virtude. Não dá para obrigar todas as virtudes, mas dá para obrigar aquele comportamento sem o qual a sociedade descambaria numa desordem total. Então eu não vou proibir, por exemplo, o sujeito de ser promíscuo e preguiçoso, embora não convenha. Mas eu vou proibir o indivíduo de ser um assassino, de ser um ladrão, porque senão a ordem social é destruída e as pessoas boas e virtuosas vão ser roubadas. Então, uma sociedade que não pune o crime real, ela vai ter indivíduos virtuosos se dando mal. Quando, na verdade, a tendência deveria ser que a virtude fosse recompensada. Então, é nessa lógica. Não dá para proibir todo o discurso esquerdista, todo o discurso subversivo. Mas aquele discurso subversivo que conta com um aparato político, um aparato judiciário, um aparato financeiro, capaz de tirar da sociedade a capacidade de pensar, de refletir, de ter acesso à verdade, esse precisa ser tolido. Mas eu tô tentando entender qual é a linha, então. Vamos dar um exemplo. É exemplo. uma linha difícil. Tem a linha de pessoas te ameaçando, isso é completamente errado. Acho que qualquer pessoa concordaria que isso teria que ser censurado, certo? Ameaça é crime. Ameaça é crime. Agora, por exemplo, teve piadinhas com o Charlie Kirk, eu gostava do Charlie Kirk, acompanhava ele também, mas algumas piadinhas, teve uma que o MBL, inclusive, tava falando de censurar, que tinham várias balas, aí a última, o cara falava assim, o último debate ele perdeu, e tava fazendo um grande alarde disso, eu falei, olha... É uma piada, assim, como é que eu traço então esse limite? Como é que eu sei o que... Você fala, não, valores cristãos, e se o cara quiser dar uma opinião muçulmana, uma opinião judaica, uma opinião... Como exatamente eu traço isso? É muito difícil. Um exemplo da vida real, assim, que você pudesse me dar. É muito difícil. Aristóteles, quando ele falava de ética, ele falava que, diferente das ciências técnicas, não existe uma fórmula, uma regra que valha para todos os casos. É uma questão de ajuste prudencial o tempo inteiro. Então eu concordo com você que uma piadinha do Charlie Kirk que começa a dar bala é uma piada de mau gosto? É. Eu convidaria um sujeito desse pra ir na minha casa? Não. Mas não dá pra proibir uma piada dessa. Não convém. Agora, vamos supor que você tem uma universidade onde as pessoas são obrigadas a cursar para pegar um diploma, caso contrário elas não entram no mercado de trabalho, e nessa faculdade o professor fica lá vomitando uma agenda esquerdista, dizendo, olha... Dizendo sério, não era piadinha. O Charlie Kirk, ele era um cara mau, porque ele pregava a intolerância contra pessoas trans. Então, talvez ele tenha merecido essa bala. Vamos supor que o professor esquerdista fale isso. Ele está falando isso amparado por uma regulação estatal que impede as pessoas de ter alternativas. Elas têm que entrar na faculdade para ter um diploma para entrar no mercado de trabalho em certas profissões. Isso já é uma operação subversiva combinada com o aparato repressor do Estado. Entendo. Então isso não pode acontecer. Não devia ter faculdade pública, não devia ter regulações estatais ao mercado de trabalho, mas se tiver, nós temos que proibir esse tipo de subversão. Sim, quando você diz assim, não devia ter universidade pública, eu tô pensando, te coloco como imperador do Brasil, o líder de tudo. O que você mudaria no Brasil, assim? Você acabaria com a universidade pública, por exemplo? Existe um jeito certo de fazer isso? Existe um caminho correto a seguir fazendo isso, assim, a gente tá chegando perto das eleições, né, próximo ano eleições de 2026, eu te dei o dado da popularidade do bolsonarismo baixando, etc, eu até queria pegar nesse caminho também. Quais seriam as principais pautas que você acha, por exemplo, que vão ser discutidas na eleição de 2026? O que você acha que o eleitorado de direita quer ouvir da gente? Bom, vamos dividir em duas perguntas, né? Sobre as universidades públicas. Eu não acabaria com elas no sentido de mandar fechar, no sentido de proibir. Eu simplesmente diria o seguinte, olha, o campus existe, os professores têm os seus empregos, os alunos têm ali a sua perspectiva de estudo. Seria uma medida revolucionária eu mandar fechar ignorando tudo isso. Mas o que eu faria? Vocês não vão receber mais financiamento público. A verba de vocês agora é zero. Se vocês quiserem patrocínio, vocês podem pegar. Se vocês quiserem cobrar uma mensalidade dos alunos mais ricos, vocês podem cobrar. Mas do governo vocês não vão ter mais nada. Além disso, qualquer um vai poder abrir uma universidade concorrente. Então sobreviveria o mais apto ali. Provavelmente as universidades públicas que não tem nenhum fundamento científico, não tem nenhum substrato, nada produzem de útil. As teses são sobre banheiro trans e não sobre alguma obra de engenharia com utilidade prática, essas fechariam.
E tem que fechar mesmo, é desperdício de recurso. Porque elas não teriam... Ninguém pagaria pra fazer elas, certo? Ninguém pagaria pra fazer. Não tem valor no mercado elas, tá? Entendo. Agora, as universidades, ou partes de universidades públicas que têm utilidade, então, por exemplo, a USP tem pesquisa nuclear, pesquisa naval. Provavelmente a Marinha ia manter alguma coisa ali, da parte de pesquisa nuclear. Provavelmente as indústrias manteriam alguma coisa de pesquisa científica. Ótimo. Não vou fechar, mantenha mesmo. Porque é útil, é produtivo e vai ter financiamento se assim for. Então não ia mandar fechar nada, só ia cortar a torneira. Entendi. Cortar o que alimenta, né? Aí puxando o que eu tava falando antes das eleições de 2026. Eu acho que algumas coisas pegaram mal, talvez, do que tá ocorrendo agora. Vamos dar exemplo, essa tal da a PEC da blindagem, entre aspas, e a anistia. Corrija se eu estiver errado. A PEC da blindagem foi mais ou menos uma negociação que o bolsonarismo tentou fazer com o Centrão, e o Centrão... Quer dizer, o Centrão tentou fazer com o bolsonarismo e eles depois apunhalaram nas costas pra não fazer anistia. E se você puder explicar o que é essa PEC, pra que serve isso? Então, quando nós analisamos qualquer projeto de lei, nós temos que analisar várias camadas. A primeira camada é a camada legal, que diz a letra da lei, aquela coisa bem positivista, né? A segunda camada é quais são os interesses políticos partidários que estão por trás. Quem ganha com o quê? O real politics. E abaixo do mais profundo ainda que a camada do realpolitik, tá a camada de o que isso implica eticamente. É prudente ou não defender tal projeto de lei. Mesmo que as intenções dos parlamentares sejam ruins, alguns projetos de lei têm uma razão de ser, eticamente falando. Então, a PEC da blindagem é uma PEC que protege os parlamentares contra investigações de certos erros, para evitar que eles sejam chantageados pelo judiciário. E algumas pessoas dizem, olha, mas isso vai permitir que alguns parlamentares ajam com impunidade, sejam corruptos e ninguém consiga impedi-los. Agora, eu prefiro que haja meia dúzia de parlamentares que ajam com impunidade do que punir todos os parlamentares e mantê-los sob a mira de um STF totalitário. Porque, para mim, a corrupção é um mal a ser combatido, mas não dá para querer colocar uma coisa pior no lugar. E para mim o totalitarismo judiciário é infinitamente pior do que meia dúzia de corruptos no legislativo. Então a PEC da blindagem é só uma questão de não punir inocentes, não criar um risco moral gigantesco que vai alimentar o totalitarismo do STF, mesmo que alguns corruptos escapem. E eu estou disposto a isso. Por exemplo, eu não gostaria que o governo colocasse uma câmera dentro da minha casa e da casa de todas as outras pessoas para pegar meia dúzia de caras que batem na mulher. Eu prefiro que haja uma investigação específica para pegar os caras que batem na mulher do que ter uma câmera na minha casa. Então, da mesma forma, por analogia, eu prefiro que se investigue meia dúzia de corruptos do que coloque um fuzil e uma câmera na cabeça de cada parlamentar. Você acha que é isso que tá... O Flávio Dino, por exemplo, com a tal dos PIX, né, das emendas PIX, você acha que é isso que ele tá fazendo? Então, eles estão partindo pro ataque. O Brasil é uma democracia ou é uma ditadura do judiciário? É total ditadura do judiciário. Para você ver, essas emendas PIX foi um plano muito bem engendrado pela esquerda. Primeiro, eles molham a mão. Depois eles falam, agora você está marcado. Essas emendas PIX estão marcadas com radiação, né, por assim dizer. Agora nós temos vocês na mão. Se vocês não fizerem o que nós estamos mandando, nós vamos denunciar vocês por aceitarem o crime que nós mesmos fizemos. É isso que a esquerda fez. Pessoal, eu como libertário desejo que você se liberte da tirania estatal. E para isso eu recomendo www.freedomvisas.com.br. A Freedom Visas é uma empresa do dileto amigo Matheus Leite, que vai proporcionar para você a sua liberdade de patrimônio. Vai poder te dar a liberdade também de locomoção, de fugir da tirania estatal, de proteger o seu valor contra as más leis. Então, se você quiser realmente ter essa liberdade de deslocar você ou seu patrimônio, procure freedomvisas.com.br. Bem, mas dentro disso, misturando o judiciário, o Flávio Dino, o ataque, também tem um crescimento enorme do PCC, do envolvimento até recentemente morreu, como é que é o nome dele mesmo? O Rubens, né? O ex-procurador-geral da República. Foi assassinado agora em Praia Grande. Que era um delegado, né? Um ex-delegado da... Esqueci o sobrenome dele. Esqueci também. Tem aqui, Rubens Paiva, se não me engano. Rubens Paiva. Isso. E tem o que eu penso é que a população tá vendo essa PEC da blindagem como algo que pegou mal, porque qual é a associação que eu faço? Eu associo o bolsonarismo como, assim, entre tudo positivo ou negativo, é como o Bolsonaro falava, né? Pode me chamar de qualquer coisa, mas não me chama de bandido. Então assim, eu não sou bandido, né? É o anticorrupção, o antibandidagem.
pegou mal, eu acho, essa PEC da blindagem. Talvez tenha sido a forma como foi feita, a forma como foi aprovado, o tal do voto secreto, como ele foi colocado. Era uma negociação para conseguir a anistia? Ou, entenda, para fugir do judiciário. Deu certo essa negociação? Não, Vamos não acho que conseguir vai dar anistia? certo. Eu não acho que vai dar certo. Só que é aquilo que eu falei, nós temos que analisar em 3 camadas. A primeira camada é a letra da lei. A segunda é a intenção política. Pode ser que a intenção do Bolsonaro seja se proteger somente? Pode. Mas numa análise mais profunda, nós estamos falando de evitar o totalitarismo judiciário. E no que tange a anistia, nós estamos falando de soltar pessoas inocentes que não mereciam estar presas. Então eu não sei quantos corruptos vão se safar. O que eu sei é que existe uma imensa quantidade de pessoas boas, injustamente presas, de famílias que estão crescendo sem os pais, de velhinhas que estão sofrendo doentes dentro da cadeia. Isso é uma questão de decência, de direitos humanos. E para mim isso está acima de qualquer consideração político-partidária. Por isso que não importa se você pode chamar o Bolsonaro de corrupto ou não, não importa se isso vai fortalecer o centrão. Para mim a única coisa que importa agora é soltar aquelas pessoas inocentes. E eu defendo a anistia ampla, geral e restrita, inclusive abarcando o Bolsonaro, para que o Bolsonaro possa ser elegível, porque, objetivamente, embora o Bolsonaro tenha cometido certos erros, tenha falado frases mal colocadas, ele não cometeu nenhum crime, objetivamente falando. E o fato do Bolsonaro estar sendo punido sem ter cometido nenhum crime, objetivamente falando, é um risco para todo mundo, quer goste, quer não do Bolsonaro. Porque a hora que o direito de uma pessoa inocente está sendo tolhido por motivações políticas, significa que o precedente para perseguições políticas está aberto contra qualquer pessoa. E esse é um problema. Você acha que eles não vão parar no Bolsonaro? Não, ali é só o precedente. A hora que caiu o Bolsonaro, caiu todo mundo. Porque quem é que tem o apoio do Bolsonaro no Brasil? Ninguém, só o Bolsonaro. Quantas pessoas no Brasil são capazes de mobilizar milhões de pessoas na Paulista igual o Bolsonaro? Ninguém. Se eles conseguirem derrubar uma pessoa com esse poder popular, ninguém tá salvo. Essa é a mensagem. E eles mandam um recado, na verdade. A gente conseguiu tomar o líder de vocês, né? A gente conseguiu fazer isso. É checkmate, literalmente. Eles mataram o rei da direita. A direita não deveria ter deixado a situação chegar nesse ponto, de depender de um único homem, mas o cenário é esse. E aí, pega o Bolsonaro, significa o Trump não vai fazer nada, a Magnitsky não vai adiantar nada, vocês estão todos na nossa mão. A ideia é realmente desmoralizar a direita. E eles, parece que o STF dobrou essa aposta contra o Trump, né? O Trump tentou fazer a Magnitsky, tentou aumentar as taxas. O que você acha da influência do Trump e essa relação com o STF? Qual é a verdadeira... Por que ele tá tão envolvido com o Bolsonaro? É pela liberdade? Ele tem outra intenção? O que tá rolando com o Trump aí no Brasil? Então, aí é um assunto polêmico. Vai ter conservador que vai discordar de mim nisso aqui. Mas os Estados Unidos nunca foi uma força do bem, geopoliticamente falando. Eles são uma força imperialista, inclusive contra o Brasil. Ao longo da história, os Estados Unidos sempre tentou tolher o desenvolvimento do Brasil. Só que, hoje no Brasil nós temos essa ditadura petista justamente por conta do poder americano, porque o Departamento de Estado americano, sob o governo Biden, mexeu os pauzinhos para o PT voltar ao poder. Então, olha a quantidade de poder acumulado na mão dos Estados Unidos, no Departamento de Estado, na CIA, a capacidade econômica dos Estados Unidos de impor sanção contra qualquer nação que não se alinhar a Washington, sem falar na capacidade militar, que é um último recurso, mas é um recurso. Os porta-aviões. Então, significa o seguinte: os Estados Unidos conseguem influenciar nossa política interna, o Brasil fica dependente deles, e quando nós estamos afundados num governo ditatorial socialista, a única esperança é os Estados Unidos, ou seja, nós temos sempre que nos submeter a eles. Esse é o recado. E você sente que essa é a única esperança agora? Porque parece que perdemos a batalha, né? Existiria outros meios de ação que eu não posso falar aqui, para não sair daqui de camburão. Mas hoje, pelas vias institucionais legais, eu acho que os Estados Unidos, no curto prazo, é a única saída. Então, o que eu falo? Você tá com o pé preso na trilha no trilho de um trem. O trem tá vindo te matar. Aí vem o bandidão da cidade, ele fala: eu posso te salvar daí. O que você faz? Você aceita, né? O bandidão te dá a mão, você dá a mão pro bandidão e escapa do trem. Aí, a grande questão é qual vai ser a sua atitude depois que você sair do trilho do trem. Eu vou apoiar o bandido ou não? Não, eu vou escapar do trilho do trem e vou falar: muito bem, você fez uma boa ação, mas eu não vou te apoiar por isso. Então a postura do brasileiro tem que ser essa. Se hoje os Estados Unidos estender a mão para nos tirar do trilho do trem do socialismo, aceitemos, mas isso não significa apoiar as políticas desse bandido geopolítico, que é os Estados Unidos, depois que nos safaram. O que significa esse estender a mão? É porque eles estão na Venezuela, né? Estão colocando base lá, eles estão entrando... Assim, tem alguma coisa a ver com as terras raras?
Então, o interesse dele, me corrija se eu estiver errado, parece que tem uma disputa, né? O mundo está se dividindo em dois lados diferentes. O Trump tem toda uma investida contra o mundo inteiro, né? na geopolítica. E parece que essa nova revolução de inteligência artificial, etc., é a grande aposta dos Estados Unidos para não falir completamente. Eu sinto que os Estados Unidos é um império em declínio. É um império que está reduzindo e meio que desesperado agora, se isolando um pouco do mundo, que acabou até aumentando um pouco a participação do Brasil com a China, criou outras associações. E ele quer ter uma influência no Brasil, certo? Sim. Então, assim, por que ele está fazendo isso? É porque ele quer ter um controle Por que e o que significa abrir o braço? Né? O que significa? Significa, você apoiaria ver bases militares no Brasil? Não. Você apoiaria... Então, qual tipo de apoio seria o ideal para os Estados Unidos dar pro Brasil? Pois é, se for uma questão de fazer acordos comerciais com os Estados Unidos, eu sou a favor. Agora, colocar bases militares americanas aqui é uma ameaça de longo prazo à soberania brasileira. O problema é que o Brasil ele estava se aproximando do sul global, dos países do BRICS, por exemplo, não só no sentido de fazer livre comércio, mas no sentido de procurar uma união monetária alternativa ao dólar, de criar uma moeda do BRICS. Essa moeda do BRICS viria com outras instituições financeiras que permitiriam ao Brasil encontrar um sistema de liquidação de pagamentos alternativo ao SWIFT, que foi o que a Rússia fez quando ela foi boicotada do SWIFT na guerra da Ucrânia. Permitiria o Brasil negociar recursos estratégicos com essa nova moeda escapando de sanções comerciais. Então o Brasil se tornaria menos dependente dos dólares. O Brasil estaria menos exposto ao risco do dólar. E como você disse, estando os Estados Unidos em declínio, o dólar também corre risco de sofrer uma desvalorização gigantesca com subida grande de juros. E essa subida grande de juros poderia prejudicar, por exemplo, a exportação dos países do Bloco Sul para os Estados Unidos. Sim. Então está tudo interligado. Então qual que é o interesse dos Estados Unidos? É manter o Brasil alinhado aos interesses americanos até como uma reserva do dólar. É uma questão mais de Estado do que de governo. Entendo. É como o lastro do dólar é o poder dos Estados Unidos, né? É a capacidade que eles têm de influenciar os outros. E o Lula desafiou esse poder, né? De não usar o dólar, etc. Você estava falando do Drex, inclusive, Qual é a moeda que vai surgir, então? O Brasil vai ter essa nova moeda internacional? Não vai ter? Nós vamos usar A gente vai continuar com o dólar como base da nossa economia? Como que vai funcionar isso? Então, o problema geopolítico aqui não é nem o Drex. Seria a moeda do BRICS. O Drex é algo que ia prejudicar profundamente o povo brasileiro. Porque o Drex é uma moeda completamente sem lastro nenhum. Até a moeda fiduciária que o governo emite aí, o dólar real, no fundo eles têm um lastro. Que é a capacidade do governo tributar a economia. Se não existisse a exigência do governo de que os impostos sejam pagos na moeda de curso forçado, que no Brasil é o real derreteria. Mas como as pessoas têm parte do seu valor confiscado pelo governo e o governo aceita o real, isso acaba sendo um lastro, essa capacidade de tributação da economia. Porque a gente é obrigado a pagar em real os impostos, né? Então 50% dos reais são obrigados a ser pagos os impostos. Isso é um lastro fixo, né, do Estado. É um lastro real até. E qual é a diferença do Drex pro real? Bom, o primeiro ponto é que o real pode ser convertido em Drex, mas o cidadão não vai poder converter Drex em reais. E aí o Drex ele vai poder ser mexido pelo governo. Ele vai poder ter um prazo de validade. O governo vai poder impor um prazo de validade no Drex, o que vai limitar a capacidade de poupança do cidadão. O governo vai poder limitar aonde o cidadão pode gastar esse Drex, o que vai limitar a flexibilidade geográfica do cidadão, mantendo ele preso geograficamente. Vai poder instituir um sistema de crédito social, onde o cidadão não vai poder gastar o Drex se ele não estiver alinhado ao governo. Então o Drex vai ser um mecanismo de controle social muito mais poderoso do que o real. E também o potencial inflacionário do Drex é muito maior do que o real. Por quê? Porque em alguma medida a expansão monetária é limitada por quanto as pessoas têm em dinheiro físico, em cash. Tá. Porque toda vez que a pessoa tem dinheiro físico no bolso, ainda que seja o dinheiro de papel, existe o risco de uma fuga bancária. Como quase aconteceu com o Banco do Brasil, inclusive, recentemente, né? Mas se as pessoas não tiverem mais dinheiro físico? Se não tiver de onde eu tirar, é impossível tirar do sistema. O Drex seria isso, então? É impossível tirar do sistema. Só é possível tirar do cidadão. Entendi. Impossível tirar do sistema. Você vê o Bitcoin como uma alternativa a isso? Totalmente. Vê? Totalmente. Porque qual a diferença entre uma Central Bank Digital Currency, né, uma CBDC, e o Bitcoin? Um é estatal, outro é privado, mas não é só isso. O Bitcoin ele é feito, ele tem na sua programação, na sua natureza, um mecanismo anti-inflacionário, que é o limite de quantas unidades de Bitcoin existem.
E aí algumas pessoas questionam isso e falam, não, mas o Bitcoin pode ser dividido indefinidamente. Eu posso criar tantas frações de satoshis quanto eu quiser. Tudo bem, mas elas vão continuar sendo uma fração do Bitcoin. Elas não vão ser um aumento da quantidade de Bitcoins. Dividir não multiplica, né? Lógico. Exatamente. Então, o Bitcoin é anti-inflacionário por natureza. E você vê no futuro o Bitcoin dominando, esse dinheiro livre dominando ou o Drex dominando? Ou stablecoins também em cima do Bitcoin? Para qual caminho a gente está indo, você acha? Os países vão ter uma flight to quality. Os países que forem espertos, a China, por exemplo, eles vão tentar colateralizar suas moedas em ativos reais. Seja os stablecoins colateralizados em commodity ou Bitcoin. Que está se valorizando porque ele é uma unidade de conta por excelência. O Bitcoin não depende da flutuação de outros ativos. Ele tem o potencial de ser a unidade de conta da humanidade por excelência. Você pega toda a riqueza do mundo e divide pela quantidade de Bitcoins. Esse vai ser o valor de um Bitcoin. Algumas pessoas até questionam se o Bitcoin tem valor intrínseco, porque na teoria econômica mais clássica, a moeda só tem valor se ela for lastreada em algo que tem valor intrínseco. Ouro, grãos. E qual que seria o valor intrínseco do Bitcoin? Eu sempre digo o seguinte, o valor intrínseco do Bitcoin é o fato dele servir como unidade de conta. Unidade de conta tem valor intrínseco. Se não fosse assim, só livros teriam valor, o bibliotecário não. Mas o bibliotecário organiza os livros. E o Bitcoin organiza os preços relativos servindo como unidade de conta por excelência. Então não tem como fugir disso. O futuro vai ser uma nobreza de Bitcoins e uma classe de plebeus sem Bitcoins. Uma nobreza de Bitcoin é uma classe de plebeus sem Bitcoins. Eu analiso o Bitcoin assim... Eu sou defensor do Bitcoin, né? Falo um monte de Bitcoin. A maior parte do meu público é de Bitcoin, inclusive. Mas eu tenho dúvida sobre o domínio americano no mundo e o domínio sobre o Bitcoin. E a capacidade que o Bitcoin vai ter de superar esse domínio. Parece que você enxerga da forma como eu enxergo do Império Americano. Hoje eles gastam mais com juros da dívida do que com defesa, por exemplo, né? Com exército. E esses juros vai explodir. Esses juros não tem... Eu acho que é impossível os Estados Unidos pagar a dívida deles, né? A dívida americana é muito grande e sobe muito rápido, né? É a lei de Thompson, né? Lei de Thompson? É. Explica o que é a lei de Thompson. Não é lei de Thompson, é lei de Ferguson. Lei de Ferguson. Neil Ferguson. O Neil Ferguson fala que quando uma civilização gasta mais com serviço da dívida do que com defesa, ela está condenada. Tá, sim. E já está acontecendo. E os Estados Unidos cruzou o limite de Ferguson há poucos meses atrás. Então você enxerga isso, você enxerga o Império Americano diminuindo. Sim, por essa métrica, inclusive. Tá. Porque qual que é o ponto da lei de Ferguson? Eles estão gastando mais para pagar dívida do que com defesa, o que significa que tem mais dinheiro indo para os credores do que para a defesa dos Estados Unidos. O que significa que tem mais dinheiro indo para os senhores dos Estados Unidos do que para manter a independência. Então, dívida é escravidão. Aliás, a escravidão surge assim. A escravidão não surge como uma instituição racialista. A escravidão surge como uma instituição de dívida. Por que espiritualmente falando, né? Por que um sujeito é escravo do pecado? Porque ele está em dívida com Deus e ele não paga. Ele não se arrepende e não faz penitência. Então, escravidão e dívida são duas coisas extremamente interrelacionadas. A hora que os Estados Unidos está pagando mais dívida, significa que ele está sendo, quantitativamente falando, ele está sendo mais escravo do que livre. Sim. E tende a piorar, né? Tende a piorar muito, né? O que eu acho que vai acontecer é uma hiperinflação do dólar, na verdade. Sim, e a tendência dos escravizadores de uma nação, que são os credores financeiros, é ganhar mais dinheiro. E o povo americano perder mais dinheiro e não conseguir se defender. Esse é o ponto. Então, mas quando tem um líder na geopolítica mundial e esse líder troca, ele cai, o que acontece? Você acha que estamos caminhando para uma terceira guerra mundial, por exemplo? Acho que ela já começou. Já começou? Só que a terceira guerra mundial não é uma guerra travada com hard power, com tanque, com bombardeio. É uma guerra travada de forma híbrida. Com manipulação legal, manipulação política, guerra demográfica, guerra financeira, propaganda. Ela já começou. E o ponto é que se a Primeira e a Segunda Guerra Mundial foram guerras entre Estados-nação, a Terceira Guerra Mundial é uma guerra travada contra povos, não contra Estados-nações. Por exemplo, ninguém está em guerra contra o Estado francês. Mas o povo francês está sendo destruído. Muito pior do que se fosse uma guerra.
O povo francês está sofrendo hoje muito mais do que na Primeira e na Segunda Guerra Mundial juntas. Por mais que tenha morrido francês nas trincheiras, por mais que a Alemanha tenha ocupado a França, hoje o povo francês está sofrendo mais. Em termos de estupros, de crimes, de escravização financeira. O povo francês paga para ser invadido. Você acha que a Europa foi invadida? Totalmente invadida. É só você olhar as fotos hoje. Você olha as fotos dos países ocupados nas guerras mundiais, a estrutura social estava mantida. Você só tinha ali uma estrutura de governo estrangeiro instalada. Hoje não. Hoje os bairros são irreconhecíveis. Não existe mais nenhuma identidade cultural do povo francês em certos bairros. Então isso é uma invasão muito mais profunda do que uma invasão militar. E não tem ninguém em guerra declarada contra a França. Entendi. Então essa é parte dessa guerra. Tanto é que o livro do Hollenbeck se chama Submissão. É uma submissão que não precisou de uma invasão militar. Foi uma invasão demográfica e cultural. Tanto é que o Macron outro dia falou: não existe cultura francesa. Que desgraça é essa que ele falou? Caraca, isso é uma frase para um presidente horrorosa, né? Como não existe cultura francesa? Como que um presidente, um chefe de Estado não reconhece tudo que o povo dele produziu em termos culturais, ainda mais a França, que é a maior produtora de alta cultura da humanidade? E tudo isso tá sendo desprezado, porque o povo não reconhece o valor do que eles têm. Eu vi uma reportagem que tinha uma ponte de arquitetura gótico-militar construída no século XI que foi demolida para fazer um prédio moderno, porque o povo não valoriza. E não valoriza as suas catedrais, as suas igrejas, e isso está dando lugar a mesquitas. Assim, se o Putin viesse com uma coluna de tanques pra cima da França, seria menos pior. Você acha que tá tendo uma guerra contra a raça branca? É isso. É uma guerra contra a raça branca e contra a cristandade. Tem um sujeito chamado Noel Ignatiev. Ele é um socialista marxista e ele fala que a raça branca deveria ser exterminada. E por quê? Porque ele fala, enquanto existir a raça branca, vai existir resistência cultural. Porque por motivos históricos, eu não acredito em teorias eugenistas, esse tipo de bobagem. Mas o que eu acredito é o seguinte, por motivos históricos, a raça branca absorveu as instituições cristãs. Elas floresceram na Europa, que é um continente de raça branca. E aí a raça branca incorporou esses elementos cristãos sem perder o que havia de bom nas culturas pagãs. Porque o cristianismo tem essa vocação de levar tudo à plenitude universal, sem perder as características locais. Então existe um catolicismo típico da Irlanda, típico de Portugal, típico da Alemanha, e cada aspecto cultural de cada um desses povos floresceu sob o cristianismo. E isso ficou incorporado na raça branca. Então a raça branca ela é capaz de resistir às tiranias porque ela manteve os elementos culturais próprios à luz do cristianismo dentro dessa ética universal que a cristandade propõe. E o cristianismo é completamente avesso ao comunismo, ao igualitarismo e ainda mais a plenitude dos aspectos culturais locais resiste à imposição globalista. Tudo isso está absorvido na raça branca. Então, enquanto existir raça branca, vai ter alguma resistência contra o globalismo. Então você acha que para o globalismo prevalecer, ele tem que reduzir a influência da... É porque é estranho ver na Europa o que está acontecendo mesmo. Assim, é estranho ver porcentagens de... não somos mais maioria em nenhum país, basicamente, europeu. Não, nenhum país. Os países que se abriram, né, à imigração. Sobre o leste europeu só. E quem está fazendo esse ataque? Os únicos países que ainda têm maioria de raça branca é no leste europeu. E tem os países asiáticos, né, Coreia do Sul, Japão, que se mantêm ali culturalmente homogêneos também. Agora, o resto do mundo está sendo tomado por um multiculturalismo que pretende apagar essas identidades. Você acha que é forçado isso, não é? Totalmente. Quem Plano tá Kalergi. Isso? Plano Kalergi, o que é isso? O Kalergi era mais um desses teóricos que ele tinha um plano de destruir de fazer uma substituição demográfica na Europa. Então, tinha uma outra teórica também, que eu esqueci o nome dela. Ela falava, a Europa é uma sociedade muito coesa, onde as pessoas têm muita confiança umas nas outras. É uma sociedade de alto nível de confiança social. E eles têm com isso vem uma coisa que os árabes chamavam de assabia, que é sabedoria social. Que é a capacidade da sociedade cooperar independentemente do governo. É a capacidade das pessoas chegarem em acordos, em justiça, em regras tácitas que aumentam a harmonia social.
A tendência da Europa dessa forma era chegar num anarcocapitalismo, basicamente. A Europa quase chegou nisso. No final do século XIX, apesar de tudo que a Revolução Francesa fez de horrível, a Europa chegou num ponto de desenvolvimento intelectual, científico, de ressurgimento do cristianismo, de colaboração e harmonia social que poderia fazer os governos serem dispensáveis. Não vamos mais precisar do Estado moderno. As pessoas se acertaram. E aí, como é que você mantém o poder dos poderosos numa situação dessa? Então eles falavam, o Kalergi falava, não, nós temos que demolir esse bloco de coesão social da Europa. Como fazer isso? Destruir o que eles têm de mais atávico, que é a raça e a família. Não é econômico. Passa pela economia, sim, porque o plano é financiado pela inflação, pelos impostos. Mas no final é uma questão mais atávica, antropológica. Enquanto existir um homem branco e uma mulher branca querendo casar e fazer filhos brancos para manter a sua identidade cultural, haverá resistência. Mesmo que eles não tenham arma, não tenham dinheiro, mas eles têm o básico. Eles querem destruir esse básico. Eles têm uma identidade em conjunto forte, né? Básica e cristã e baseada nisso. E quem você acha, então, se tá tendo a Terceira Guerra Mundial, o que vai acontecer? Quem é o próximo líder do mundo? Qual país vai liderar? E só mais uma coisa, tem um outro problema. Você pega continentes de maioria negra como a África. Eles poderiam ser totalmente civilizados pelas instituições cristãs. Como aconteceu. Se você pega, por exemplo, o norte da África ali, o Maghreb, na época dos pais da igreja, era uma sociedade avançada. E eram outras etnias além da branca. Mas as instituições que foram forjadas naquele cadinho cultural europeu poderiam levar a universalidade cristã para a África, para os povos ameríndios. Ou seja, poderia criar vários polos de civilização e resistência. Imagina se a África for civilizada pelas instituições cristãs, forjadas nas instituições europeias, de filosofia grega e direito romano. Como é que você manteria a dependência dos povos africanos desse monte de remessa, de ajuda humanitária, de senhores da guerra, de ONU? Acabaria isso. Então a Europa, ela tinha o potencial de civilizar o resto do mundo. Porque, como eu disse, não é uma questão eugênica, biológica, racista, né? É uma questão de... A Europa foi o continente que Deus escolheu para forjar as boas instituições. Por quê? Pergunta para ele no dia do juízo. Mas esse é o ponto. Ao destruir os povos brancos cristãos europeus, eles vão destruir a fonte da ideia de civilização, da ideia de civilização universal cristã para o resto do mundo. E ao destruir a universalidade cristã, eles vão impor outra universalidade, que é a nova ordem mundial. Tá. Então o Olavo de Carvalho falava, você só destrói aquilo que você substitui. A Europa tinha uma ONU do bem, que era a Igreja Católica. Os reis brigavam. Não é que os povos brancos eram perfeitos. Não. Tinha um monte de ambição, de maldade, de injustiça. Só que a Igreja Católica servia como uma última instância. Essa era a universalidade cristã na Europa. A hora que isso foi destruído, quando veio o Estado moderno, a Paz de Westfália, que substituiu as relações internacionais pautadas pela Igreja, houve a Guerra dos 30 Anos ali, século XVII. 1618 ali, mais ou menos. Com essa guerra, os Estados modernos foram se consolidando e acabou aquela ideia medieval de que um rei conversava com outro rei na condição de pessoa física. Aí começou a haver uma relação de pessoa jurídica entre os estados e seus diplomatas burocráticos. Com isso, eles dispensaram a Igreja Católica, que era quem poderia excomungar um rei, e não havia mais a dimensão espiritual, a coerção espiritual da Igreja. Passou a ser a pura coerção que um estado podia impor no outro. E isso foi o Tratado da Paz de Westfália, onde os estados partícipes da Guerra dos 30 Anos acertaram que não haveria mais o poder da Igreja Católica, nem dos reis, mas que haveria ali um acerto entre a entidade jurídica dos estados. Ali começam as relações internacionais modernas. Ali acaba a ONU do bem, que seria a Igreja Católica, e começamos a caminhar para a ONU do mal. Aí vem o Concerto Europeu com o Tratado de Viena, a Liga das Nações, a ONU. Enfim, a nova ordem mundial pretende substituir a Igreja.
É o templo da Babilônia mesmo, é o templo de Babel mesmo. E lembrando do que você falou, até tô ainda lembrando da minha visita ao museu, as caravelas chegavam no Brasil, tinha uma cruz vermelha, né? E os comandantes acreditavam que ele estava espalhando a palavra de Cristo pelo mundo. Então, uma das primeiras coisas feitas no Brasil foi a tentativa de evangelização do Brasil, certo? E hoje o Brasil é um país cristão. Então, assim, foi uma forma de trazer o cristianismo, né, o catolicismo pro resto do mundo. Então, tô associando essas coisas. Né? Sim, e a primeira coisa que os índios catequizados fizeram foi participar daquele sistema feudal que surgiu no Brasil, que era bom. Participar dessa ordem católica de política, que era um sistema baseado na honra, na suzerania e na vassalagem. E muitos índios se tornaram doutores, bispos, advogados, engenheiros. Então, o que os portugueses fizeram pelos índios? Antes eles se matavam e se canibalizavam, e depois eles viraram bispos e doutores. Aonde que isso foi ruim? Existe o pessoal também, quando fala da erradicação dos índios, né, da redução deles, muito é pela miscigenação, né, naturalmente. Inclusive o português é muito assim, né, ele se miscigena muito nos povos que ele domina. E doenças, né? Doenças que nem eles conheciam exatamente qual que era a verdadeira causa, né? Eles achavam que eram ventos, etc. Você acha, então, que não foi uma opressão, a ideia não foi uma opressão aos indígenas que foi feita aqui no Brasil? Não, até se fala na varíola como arma de guerra, né? Mas isso foi muito característico da dominação espanhola na América Central. Não aqui. O português fez exatamente isso que você falou, se apaixonou pela Índia e se miscigenou. O inglês matava os índios no soco. O espanhol matava... O espanhol até que foi melhorzinho do que os ingleses, né? Mas matou também com as doenças. E aqui no Brasil foi uma coisa de encontro e harmonização entre duas civilizações. Só não incluiu os negros no começo, justamente porque a Igreja Católica já tinha perdido uma parte do seu poder. Porque a Igreja Católica sempre se opôs à escravidão dos negros. Só que aí... Eu sempre ouvi o contrário. Sempre ouvi falar o contrário, que a Igreja Católica apoiava a escravidão. Não, nunca. Na Bíblia até se fala na escravidão, mas era aquela escravidão por dívidas, né? E aí a ideia da Bíblia, quando fala nos escravos, é que independentemente da ordem econômica, isso o Olavo de Carvalho explica também, Jesus estava mais preocupado com uma relação caridosa entre as pessoas, independentemente de qual era o contrato econômico ou cultural vigente. Então, mais importante de ser a escravidão, servidão, é se o tratamento era caridoso. Então, quando na Bíblia o centurião pede para Jesus tratar do seu escravo, ele está tratando do escravo com caridade. Aí não está em discussão qual é o sistema de reparação de dívidas vigente naquela sociedade. Jesus está falando de algo que subjaz, de algo mais transcendente, né? Mas em relação à doutrina social da igreja, a igreja nunca apoiou essa escravidão de negros. De forma nenhuma. Foi o Papa Gregório XVI que mandou parar com isso. Os padres pregavam contra isso. Veio da igreja a ideia de que os negros são humanos e têm alma. Eu me lembro que quando eu fui para Colômbia, faz uns 2, 3 anos, eu vi lá a história do padre São Pedro Claver. E quando vinham os escravos para fazer confissão, para participar dos sacramentos, eles ficavam por último na fila. Aí o Pedro Claver falou, olha, não vou me meter na sociedade colombiana. Como é que funciona aí, como é que vocês tratam os escravos, se eles têm que ficar por último nos hospitais ali. Mas aqui na igreja, não. Aqui é quem chegar primeiro, não importa a cor. Então ele não estava querendo revolucionar a sociedade, ele estava querendo mostrar como se faz, só isso. Mostrar o caminho correto, né? Como se faz, exatamente. Entendo. Então, eu tô com medo de a gente ser cancelado aqui, né? Essa já tocou em uns assuntos bem espinhosos. Mas então, voltando pro mundo, talvez eu tentar fugir um pouquinho disso. Quem você acha vai cobrir esse vácuo dos Estados Unidos, então? O vácuo da igreja, você diz que é o globalismo que vai preencher. E esse vácuo mais imediato dos Estados Unidos? A China já está fazendo isso. No sentido militar, principalmente. Teve uma parada militar chinesa que me deu uma assustada, cara. Não, agora saiu um caça de 6ª geração da China, o J-36. O projeto dos caças de 5ª geração atual dos Estados Unidos, F-35, F-22, foi um fracasso. Em termos de custo-benefício. Por quê? Porque a indústria militar americana está mais preocupada em lacrar e ter diversidade do que em fazer aviões que funcionam. Enquanto a China não está preocupada com isso.
A China está preocupada em fazer aviões que funcionam. Então eles já estão ficando à frente dos Estados Unidos em tecnologia aeronáutica, naval, comunicações. Questão naval é importante para ver quem controla o Mar do Sul da China. Para ver quem controla ali o Estreito de Malaca. Isso vai... mais ou menos 70% do comércio mundial passa por ali, mais ou menos. Então, assim, os Estados Unidos vai ficar para trás no que interessa. O dólar, como você falou, a hora que os Estados Unidos perderem essa proeminência geopolítica e não conseguirem mais obrigar as nações árabes a usar o dólar para negociar petróleo, que são os petrodólares, a hora que começar a ter petro-yuan, o dólar vai derreter realmente. E a hora que o dólar derreter, a economia americana vai ficar extremamente defasada. Porque a hora que uma moeda derrete, o que acontece? Você exporta, mas você não importa capital para repor. Então os Estados Unidos vai perder, vai vender suas terras, vai vender os seus recursos estratégicos a preço de banana. É isso que acontece quando uma moeda perde valor. E a China está comprando. A China realmente também tem políticas inflacionistas. Só que eles compensam essas políticas inflacionistas comprando recursos estratégicos em outros países, que é aquela política do Belt and Road. Então vai chegar um ponto que os Estados Unidos não vai ter mais nada e a China vai ter terra, minério, poder militar. Se a China pegar essa situação e ainda por cima resolver inverter a política monetária para ter um yuan forte, acabou. Acabou para os Estados Unidos. É muito perigoso o que está acontecendo. E é o que está acontecendo de verdade mesmo, né? É? É o que tá. É o que me dá mais medo, na verdade, de acontecer, é um domínio chinês do mundo. Porque nos círculos de discussão anti-americanos que eu participo, eu sou geopoliticamente anti-americano, mas eu não tenho nada contra o povo americano, pelo contrário. Eu acho justamente que Washington é quem mais ferra a vida do americano médio. Tem gente que acha maravilhoso o que está acontecendo. Ah, bem feito, tomara que os Estados Unidos, desgraçado, imperialista, perca poder mesmo e a China ganhe a hegemonia. Só que o que eu falo é o seguinte: a ocasião faz o roubo, né? Não o ladrão. O Olavo Bilac falava, a ocasião faz o roubo, o ladrão já estava lá. Eu concordo com o Olavo Bilac. O que vai acontecer? A China vai se tornar tão imperialista quanto os Estados Unidos. Porque não tem ninguém bonzinho aqui. Então, eu não quero um mundo unipolar, nem com Washington, nem com Pequim. Eu queria um mundo multipolar. Porque o grande problema é o poder demais acumulado nas mãos erradas. E as mãos erradas é a mão de qualquer pecador, qualquer um que não seja igreja católica. Eu não queria que o Brasil tivesse hegemonia também. Porque aí o Brasil seria o grande vilão do mundo. O que eu queria é que o Brasil fosse uma alternativa ao poder da China e dos Estados Unidos. Eu não quero o mal dos Estados Unidos. Eu não quero que os Estados Unidos se acabe. Eu quero que os Estados Unidos percam o quê? A sua hegemonia. Mas não a sua prosperidade e a sua felicidade. Entendo. Então vamos lá. Você vê um caminho ainda onde a Igreja Católica volta a crescer? Ah, sem dúvida. O Chesterton falava, o nosso Deus conhece o caminho para fora do túmulo, né? Você acha que ele é meio inevitável, esse caminho? Não, assim, do ponto de vista da eternidade, né? Subespécies eternitatis, nós já vencemos. O demônio já perdeu. Cristo vai voltar e tudo vai se acertar. A pergunta é quanto nós vamos sofrer até chegar nesse ponto? E de que lado nós vamos estar quando ele voltar? É só essa a pergunta. É assim, imagina que um exército cercou um continente e vai ganhar a guerra. A pergunta é, ele vai ganhar essa guerra fácil ou difícil? De que lado você vai estar? Só isso. Entendo. Então, tá. Então, eu vi, por exemplo, o crescimento do protestantismo no Brasil. Essas várias igrejas, inclusive teologia da libertação. Você vê isso com bons olhos ou maus olhos? Eu vejo isso com maus olhos, porque não é católico. E fora da igreja católica não há salvação. Mas isso não impede de nós fazermos alianças estratégicas com os evangélicos, porque eles têm pautas em comum com os católicos. Então eu tenho bons amigos evangélicos, eu já dei palestra na igreja evangélica, por quê? Nós estamos juntos contra o aborto, nós estamos juntos contra o feminismo, nós estamos juntos contra o comunismo, nós estamos juntos contra a islamização do Brasil. Só que vai chegar uma hora que nós vamos ter que sentar e conversar, ó. Agora vamos falar sério. Você precisa se converter à igreja católica. Mas você acha que se o cara não for católico, ele não vai pro céu? Não, assim, mesmo se ele agir como um cristão? Eu não acho nada, é Deus que julga. Mas Deus falou muito bem, ninguém vai ao Pai senão por mim, e tu és Pedro, sobre essa pedra fundarei minha igreja. Então,
A regra é essa, fora da igreja não há salvação. É possível um não católico se salvar? Pode ser que sim, pelos meios divinos, por uma misericórdia especial que está fora da minha compreensão. A regra que Deus me passou é essa. Então a analogia que eu faço é a seguinte. Imagina que eu sou um cara do RH de uma empresa e eu chego para um funcionário e falo, ó, a chefia mandou dizer que se você fizer isso aqui, você vai ser demitido. Pode acontecer do cara fazer isso aqui e não ser demitido porque o CEO perdoou? Pode, mas a regra que o CEO me passou foi essa. Eu sou só do RH. Então, mesmo, eu diria assim, parece uma situação meio antiética, eu tô sendo agora meio polêmico, mas você falar que um cara vai agir corretamente e seguir certinho todos os mandamentos e todas as leis, mas não ser católico, ele merece queimar no inferno? Eu não falei que ele merece. Numa opinião sua, né? Não, eu rezo para que todo mundo se salve. Eu tenho certeza que Deus também quer que todo mundo se salve, mas a regra que me passaram foi essa. Eu não posso mentir. Tá. Eu poderia mentir aqui, eu poderia falar, não, pessoal, todo mundo vai ser salvo, todo mundo é amigo. Pô, eu ia ficar popular pra caramba, mas eu tô mentindo. Não é essa a regra que me passaram. Eu prefiro ser impopular falando a verdade. Agora, eu acredito, opinião pessoal minha, posso estar redondamente enganado, que se o sujeito não negou a Igreja Católica por malícia, e sim porque ele não foi bem informado, não foi bem catequizado, não teve boas experiências com cristãos, com católicos, né? E ele tentou buscar a verdade com toda a sinceridade, eu acredito que no final Deus vai dar um jeito de salvá-lo. Posso estar errado? Posso estar errado. Mas assim, a regra segura que me passaram é a Igreja Católica. Eu não vou mentir pra agradar ninguém. Eu amo os evangélicos, então eu prefiro chegar para um evangélico e falar aquilo que eu acho que tem a maior chance de salvá-lo do que ser legal com ele. Legalzinho. E né? você não é um católico normal, né? Você não é um católico comum. Você é como é que fala? Sedevacantista. Sedevacantista. Explica o que é isso aí. E só, por exemplo, meu pai. Meu pai, ele é judeu de origem, ele é um judeu étnico. Meu avô fugiu da Alemanha nazista, né? E o meu pai não segue o judaísmo, apesar dele ter feito bar mitzvah, tudo. Meu pai, ele é meio espinosista, né? Ele acha que tudo é Deus, é meio panteísta, assim. Ele é um bom homem, é um homem que faz muita caridade, é um homem que age retamente, nunca traiu minha mãe, nunca foi maldoso com ninguém. Eu acredito que... Espero que seja daqui a muitos e muitos anos, mas eu acredito que a hora que chegar a hora, Deus vai mandar uma graça pra ele, vai entender e assentir com a Igreja Católica. Eu rezo por isso. Então, assim, eu não sou dessa opinião que todo mundo vai arder no inferno. Só que eu falo pro meu pai, ó, pai, a doutrina é essa, fora da igreja não há salvação, entendeu? Uhum. Por quê? Porque eu não estaria sendo caridoso com ele se eu falasse mentiras. E eu amo meu pai? Óbvio que sim. Então o que eu tô falando aqui não é um discurso contra as pessoas evangélicas, é o contrário, é um discurso de amor aos evangélicos tão grande que eu prefiro ser mal visto por eles do que mentir pra eles. Agora, em relação ao sedevacantismo. Quando Cristo fala que as portas do inferno não vão prevalecer, o que são portas do inferno? Portas do inferno, não saberia dizer. As portas do inferno não vão prevalecer. Isso significa que os cristãos não vão ser mortos? Não. Tá cheio de perseguição. Significa que os cristãos não vão ser roubados ou tirados do poder ou cancelados nas redes? Não. Isso significa uma coisa e apenas uma coisa. Nunca a doutrina cristã vai ser deturpada. Nunca a igreja vai ensinar o erro. Nunca as heresias vão prevalecer. E Cristo nos deu uma ferramenta muito importante, que é o Papa. Cristo chegou para Pedro e falou, eu rezei para que a sua fé nunca titubeasse, para que você confirmasse os irmãos na fé. Então, Cristo nos deu um farol infalível, que é o Papa. O Papa ele não é infalível pelos seus próprios méritos. Ele pode ser pecador, ele pode ser burro, ele pode ser ladrão. Mas pelo fato de ele ser Papa, ele goza de uma graça especial para nunca ensinar o erro em matérias de fé e de moralidade. Mesmo que ele mesmo seja um cara imoral. Mesmo que no íntimo dele ele defenda uma heresia. Mas ele nunca vai ensinar essa heresia. Por quê? Porque Cristo instituiu assim. Isso é dogma da Igreja Católica, dogma da infalibilidade papal. Proclamado dogma no Concílio Vaticano I. Isso significa uma coisa, que se um sujeito ensinar o erro, ele não é papa. Ah, tá. Não é só o que um papa fala, é obrigatório todo mundo aceitar. Não, se ele tá falando uma coisa que obviamente é herege, é porque na verdade não é um papa. Exato. E quem foi esse primeiro papa a errar?
A primeira pessoa que se diz papa e ensinou heresias foi João XXIII. O último papa, portanto, teria sido Pio XII, que morreu em 1958. E aí é interessante que quando morreu Pio XII, houve o conclave, e o conclave tem a fumaça preta quando ainda não chegou num consenso, e quando eles têm um papa, sai a fumaça branca. No conclave que aconteceu por ocasião da morte de Pio XII, saiu fumaça branca. Ah, bemos papa, maravilha. Não, aí saiu fumaça preta de novo. Isso nunca aconteceu antes. Então foi um conclave bem esquisito. E o João XXIII nunca poderia ter sido nomeado papa, porque para você ser nomeado papa, tem duas condições. Você tem que ser homem e católico. Então eu não posso nomear uma freira, por mais santa que ela seja, como papa. Não podemos ter uma mama. Não podemos ter uma mama. É uma mama. E tem que ser católico. Eu não posso nomear um pastor evangélico como papa de forma nenhuma. E eu também não posso nomear um herege como papa. Eu não posso nomear um maçom. Porque tem 70 condenações da igreja contra a maçonaria. Dizendo que se você é maçom, você não pode ser católico. E o João XXIII era maçom condenado por modernismo pelo Papa São Pio X. A eleição dele é inválida. Ele era maçom. Você nem precisa ser padre. Nem maior de idade. Eu posso pegar um molequinho de 8 anos lá e nomear ele papa. Aí ele seria ordenado padre, ordenado bispo e viraria papa. Tudo que eu preciso é que seja um homem católico dentro da idade da razão, né? Mas no que isso te afeta? Você vai na igreja normal? Qual igreja você vai, por sinal? Eu vou na Missão São José, que fica em São José dos Campos. E aí, mas você vai você pode ir em qualquer igreja normal? Ou você... Para um católico que tá ouvindo aqui, qual é a diferença? Né? E como que ele conhece você? É que tem muitas... Tem a missa de sempre, que é a missa tridentina, que é a missa válida. A missa que foi instituída pelo Papa Pio V e que não pode ser mudada. E tem a missa Novus Ordo, que é o rito que foi instituído pelo falso Papa Paulo VI e que não é um rito católico. Então, infelizmente, a maioria dos católicos está indo no rito Paulo VI. Muitos vão com a melhor das intenções. Eu tenho amigos que vão no Novus Ordo, não tenho nada contra eles, só que assim, não é um rito católico. E aí tem os ritos tridentinos que são feitos pelas comunidades tradicionalistas. Por exemplo, a Fraternidade São Pio X, né? O Instituto Bom Pastor. Eles fazem ritos tridentinos, a missa correta, só que na hora da missa, acho que na doxologia, eles falam, celebramos essa missa em união com o Papa Leão XIV, o Francisco. Então, isso se chama missa una cum. Unida com. A missa é missa? É. Só que eu não iria numa missa unida com o profeta Mohammed, né? Falso profeta Mohammed. Eu não iria numa missa unida com o Edir Macedo. E eu não iria numa missa unida com o Bergoglio. Então eu vou numa missa tridentina não unacum, né? Entendi. O que você acha desse último Papa? O Leão XIV? O Leão XIV, matemático, né? Então, o problema do Leão XIV é o seguinte... Ele não comete os erros brutais do Bergoglio, mas ele não restaurou a doutrina. Que erros brutais você diz do Bergoglio? Não, o Bergoglio, ele... Naquela... Como é que era o nome daquela encíclica lá? Nossa, esqueci o nome. Mas era uma encíclica que permitia a bênção de união homossexual. Isso é um erro brutal. Porque a igreja não pode abençoar o erro e o pecado. Ainda mais um pecado desse. Então, o Leão XIV, ele não fala a mesma coisa. Ele não fala, vamos abençoar as uniões homossexuais. Mas ele não reverteu a encíclica do Bergoglio. Ele não reverteu a falsa doutrina social da Igreja do Concílio Vaticano II, que é anti-livre mercado. Ele continua com o discurso anti-livre mercado. Ele continua com o discurso ecumenista demais. A ideia de que o Espírito Santo pode inspirar outras religiões. Não, o Espírito Santo não vai inspirar falsidade. Então, ele não é progressista igual o Bergoglio. Ele é considerado assim, mais à direita, mas o problema é que não existe esquerda e direita quando se trata de doutrina católica. Esquerda e direita é espectro político. Doutrina católica é assim, é sim e não é não. Nenhuma vírgula será mudada. Então, só de falar, fulano é mais conservador, fulano é mais progressista, direita, esquerda, isso não se aplica à doutrina. A doutrina é binária, ou é sim ou é não. É isso que tá faltando. Sim, não, e eu até me lembro do Bergoglio, tem uma coisa que ele falou que em sua defesa... Assim, ele falou no meio de uma reunião que ele estava com vários líderes religiosos diferentes. Ele falou, não, tem vários caminhos para a salvação. Essa frase para mim dele também quebra. Você fala, não, como assim? O caminho é Jesus Cristo.
Esse é o mínimo que você como católico, você tem que assumir isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Poxa, esse é o básico, né? Como que ele pode falar que tem vários caminhos que levam à salvação? Mas como que eu resolvo isso, então? Aí é uma outra discussão. Como resolver a crise da igreja? Eu gosto mais da tese do conclavismo, do Frei Tiago, que ele diz, olha, os bispos católicos que defendem a doutrina precisam se reunir, fazer um concílio imperfeito e eleger um papa. E esse papa, sendo reconhecido pela igreja, ele vai obter a graça do Espírito Santo e vai restaurar a igreja. Eu concordo com a tese dele. Aliás, eu lembrei, é Fiducia Supplicans, o nome da encíclica que o Bergoglio autoriza a união de homossexuais. E o Leão XIV não revogou a Fiducia Supplicans. Então, eu gosto da tese de que nós temos que buscar restaurar um papa porque nós precisamos ter um papa. Se não tiver papa, vira bagunça. Então, eu não partilho da ideia de ficar passivo. Ah, tudo bem, tá sem papa, dane-se. Não, eu não acho isso. Eu acho que é urgente restaurar o papado. E aí tem os totalistas que falam que não tem como restaurar o papado pelos meios atuais, precisamos esperar um milagre. Eu sou mais conclavista nesse ponto. Seria uma reunião para um novo papa, não seria esse outro papa, e onde vocês concordassem com ele e outros concordassem. Seria essa a saída, então? É. Tá. Porque realmente a gente vê um declínio da Igreja Católica, pode ter muito a ver com isso, com essa separação, inclusive, que você tá apontando, né? Porque eu gosto muito da missa tridentina também. Fui na missa onde você estudou no mosteiro? No mosteiro. Lá tem uma bela missa tridentina. Lindíssima. A Basílica é maravilhosa. Lindíssima. Os doces da padroeira são maravilhosos. maravilhosos. Na Europa, lá dentro, um lugar incrível mesmo, impressionante. Gosto mais da missa tridentina, mas ainda vou na missa nova normal. Tem algumas coisas um pouquinho estranhas, mas... Então a saída seria... Você acha que vai acontecer isso? Eu acho que eventualmente sim. Deus não vai deixar a situação para sempre. Tá. As profecias mesmo falam que vai ter um papa católico que vai restaurar a igreja. Assim, cabe a nós, principalmente a nós leigos, né, que não somos bispos, não somos autoridade teológica, fazer a nossa parte em termos de falar a verdade, preservar a doutrina e tentar viver os sacramentos e uma vida reta, né? Então, assim, pra mim foi muito difícil. Eu tenho uma igreja, Nossa Senhora do Brasil, muito bem frequentada, com pessoas boas, 5 minutos de casa. Eu podia ir lá, mas eu vou lá em São José, que fica 1h30 de casa. Que esse da minha casa é o Dom Rodrigo, cara. Que foi recomendação sua também. Dom Rodrigo da Silva? Isso, Dom Rodrigo da Silva. Ele é excelente. Ele é totalista, né? Excelentes. Então, ele é totalista e eu sou conclavista, mas é uma divergência muito pequena diante da doutrina, né? E o Dom Rodrigo é uma das melhores pessoas que eu conheço, é um bispo seríssimo. É um sujeito que tem a total intenção de restaurar a igreja. Então ele é o meu bispo. Ele é seu bispo, Dom Rodrigo. Mas eu concordo mais com as teses do Frei Tiago em relação a como restaurar a igreja, né? Sim, eu gosto do Dom Rodrigo, cara, que ele realmente não se preocupa com vaidade, essas coisas. Quando eu assisto a missa dele, eu tenho vontade de pagar dízimo. Porque realmente é tudo meio quebrado, mas é muito legal o que ele fala, cara. Ele fala a verdade. Ele fala, é muito legal, muito legal. Quem que você recomenda pra quem estiver assistindo, então, conhecer o Dom Rodrigo? Eu recomendo o Diogo Rafael Moreira, do site Controvérsia Católica. Eu recomendo o canal do Frei Tiago, que é o Monte Carmelo. Aliás, ele tem 2 canais. Ele tem o Frei Tiago e ele tem o Monte Carmelo. E eu recomendo o livro do Padre Secada, Por Mãos Humanas. Por Mãos Humanas. Que ele mostra como a missa nova é um produto revolucionário e não católico. Beleza, vou dar uma olhada nisso então. Cara, eu quero fazer um rapid fire. Vamos. Voltando para as eleições. Eu deixei aqui uns nomes anotados. Eu quero te passar o nome desses políticos. Você puder me dar uma descrição rápida do que você acha deles ou da influência deles no Brasil. Kim Kataguiri. O pior que o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes é uma freira carmelita beatificada perto do Kim Kataguiri. Porque aí que tá. Eu prefiro um inimigo declarado, como é o Alexandre de Moraes, do que um sujeito que se finge de amigo e serve de linha auxiliar. O Kim Kataguiri, ele sempre apoia tudo que aumenta o poder do STF, é um inimigo da boa liberdade de expressão, sempre defendeu pautas de censura, sempre defendeu lockdown, prender patriota e depois fica pagando de direita porque ele fala, não, eu sou contra o PT, eu sou contra o PT. O que ele já fez efetivamente contra o PT? Nada. Ele dedicou a carreira política dele a combater o Bolsonaro e a direita. E fica pagando de direita. Pra mim é a pior covardia que alguém pode cometer. O último lugar do inferno é dos traidores. Nicolas Ferreira. Cara extremamente corajoso, um sujeito que
se expõe com reta intenção para a verdade. A única coisa que falta ao Nicolas Ferreira é um pouco mais de amadurecimento, principalmente na política econômica. Ele precisa entender melhor os mecanismos de mercado, ele precisa entender melhor que as ferramentas do governo não podem ser usadas para casos banais, mas ele tem a reta intenção e ele tem coragem. Então, para mim, ele tem os dois principais Cs, que é caráter e coragem. Falta só um pouco mais de conhecimento, que é o terceiro C. Hugo Mota. Traíra, traidor do povo brasileiro, uma das figuras mais deploráveis da política brasileira, um sujeito que se alia com os piores elementos do espectro político, da esquerda, do centrão, para atrair a direita, assim, nível Kim Kataguiri isso aí. Bolsonaro, o pai. Bolsonaro, uma figura que resgatou a direita culturalmente, que nos deu um lampejo de esperança, que por mais que ele tenha cometido erros, eu acho que ele não foi firme o suficiente, se cercou de pessoas que ele não devia ter se cercado, não ouviu Olavo de Carvalho, mas são erros que ele cometeu numa trajetória pautada pela reta intenção. Realmente não dá pra chamar ele de corrupto. Dá pra chamar ele de falta de firmeza, mas de corrupto não. E assim, o que ele representa em termos culturais nunca vai ser apagado. Eu acho que o Brasil sempre vai dever a figura do Bolsonaro pela ideia do que é ser de direita. Alexandre de Moraes. Se eu falar o que eu penso desse cara, eu vou ser preso. Você pode mandar um recadinho pra ele? Pode falar alguma coisa? Alexandre de Moraes, como você consegue dormir à noite? Todos nós vamos morrer. Você já pensou quando você olhar pra trás e ver o que foi a sua trajetória, o quanto de dano você causou, o quanto de sofrimento você causou? Se não houver justiça nessa terra aqui, pode ter certeza que vai ter lá em cima, e ela não vai ser nem um pouco leniente com você, como você não foi com pessoas boas que você perseguiu injustamente. Com a régua que medir e serás medido. Arthur Duval. Outra figura horrível, outra figura deplorável, que ele falou das mulheres ucranianas é nojento, é abjeto. E a maneira como ele fez pouco caso dos presos políticos, a maneira como ele denunciou festas na ditadura sanitária, enfim, um sujeito que não tem nenhum apreço pela liberdade, um sujeito que se orgulha de não ler nada, de não ter conhecimento, é mais uma excrescência na política. Tarcísio de Freitas. Decepção total. Sujeito que poderia ter sido um bom aliado do Bolsonaro, que surfou no bolsonarismo, no final acaba sendo mais uma pecinha do sistema, mais um tecnocrata, mais um sujeito que passou pautas progressistas, aumento de impostos. Só votaria nele realmente para tirar coisa pior do PT, mas não tenho nenhum apreço por ele. Flávio Dino. Se eu falar dele, eu vou ser preso também. Mas ele é comunista, o que mais você poderia falar? Para mim, comunista já define toda a desgraça moral e intelectual de uma pessoa. O filho, o Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro, um dos sujeitos mais corajosos da política brasileira, alguém que está lutando por nós ali nos Estados Unidos, alguém que está tentando levar a verdade e a transparência do que está acontecendo no Brasil para o resto do mundo. Óbvio que eu não vou concordar com 100% do que ele diz, mas certamente é um homem que tem reta intenção e que defende na essência as mesmas coisas que eu, que é decência, liberdade e honra. 38. Então, a minha honra, magnata. 38, mais o quê? 38 é uma figuraça, um dos sujeitos mais inteligentes que eu conheço. Recomendo muito o curso dele de Bitcoin. Batismo Bitcoin, né? E o Bitcoin Red Pill também. Concordo com tudo que ele fala? Não. Existem algumas posições do 38 que eu discordo frontalmente. Só que eu acho que esse debate intelectual com o 38 é saudável, porque no final das contas, o 38 é um sujeito que tem honestidade intelectual e coragem. Então eu acho que, mesmo nas partes que eu discordo profundamente dele, é uma discordância entre amigos. Sim. Nando Moura. Nossa senhora. Esse sujeito é tão lixo, mas tão... que ninguém o quer. Nem o MBL quer ele, imagina. A hora que o sujeito é tão horrível, tão mau caráter, que nem o MBL quer ele, imagina o nível de escroque que ele é. É um sujeito sem fundamento, é um sujeito sem substância. É um sujeito que não sabe o significado da palavra honra e caráter. É um sujeito que não tem nenhum tipo de lealdade nem com os seus próprios amiguinhos lixo. É um sujeito que hoje ainda não, mas no futuro eu tenho certeza que vai morrer sozinho e fracassado. Monark? Monark é um dos sujeitos mais de bom coração que eu já conheci. O cara tem um coração puro. O que ele não tinha de conhecimento, falava muita besteira, ele melhorou porque ele tem a intenção pura da verdade. Então eu admiro muito o Monark, mesmo não concordando com tudo. E pra finalizar, Luiz Inácio Lula da Silva.
Esses caras é um gênio do mal, um gênio do marketing, um gênio da mentira, um gênio da manipulação. Um sujeito que realmente sabe convencer os trouxas a apoiar as piores coisas do mundo, né? O cara tem a lábia da serpente. E desses nomes, quem você vê na próxima eleição de 2026? Tem alguma chance de eu ver o Cogos candidato em 2026? Porque eu gostaria. Olha... Existe no ar essa chance? Existe. Eu penso em... Eu não descarto a chance de sair presidente, não. Podia ser fantástico. Só pra meter cara. a boca no trombone mesmo. Então, se você fosse, então, vamos lá. Agora, posso acrescentar um nome nessa lista? Por favor. Deputada Júlia Zanatta. É uma das figuras, se não for a mais, que eu mais admiro no Brasil. A Júlia Zanatta é uma das pouquíssimas pessoas que eu nunca tive uma discordância frontal com ela. Tudo que ela propõe, tudo que ela faz é coisa boa. E não é coisa boa besta, assim, vou dar um nome de rua pra um intelectual legal. Não. Ela propõe pautas que são cruciais para manter a liberdade. Ela é a deputada que mais está se opondo a esse monstro que é o Drex. É a deputada das que mais está defendendo a pauta da anistia aos presos políticos. Enfim, é uma das melhores parlamentares que existem. Quem serão outros melhores que você recomenda? Tem muita gente. A Zanatta é uma, o Bilinski, o Polon. Agora tem mais. Mas se eu fosse nomear a melhor, seria Zanatta. Zanatta é o topo da lista, então. É. Beleza. Agora, uma outra questão. Eu tô pensando entre presidente e deputado estadual. Que assim, pra deputado estadual eu tenho chance. Pra presidente não muito, né? Já te crescer seu nome pra presidente, né? Então eu preciso pesar aí qual que é a melhor opção. Mas o deputado estadual, eu sempre falo o seguinte, as duas eleições mais importantes em 2026 vão ser a do Senado e a das câmaras estaduais. Desculpa, das assembleias estaduais. Do Senado por motivos óbvios. Nós temos que ter senadores para pautar o impeachment do Alexandre de Moraes e a anistia dos presos políticos. E, se tiver qualquer mudança constitucional, ela vai ser ratificada pelas assembleias estaduais. Isso é de extrema importância. Então é bom prestar atenção nessas duas eleições aí. Tá, e aí o impeachment do Alexandre de Moraes seria uma das primeiras pautas suas para você, se você defenderia? Tô imaginando você como presidente aqui. Sim, e se eu fosse senador também. É imprescindível. Um sujeito que cometeu os abusos judiciários que ele cometeu não pode sair impune. Como que você encararia, por exemplo, tô te imaginando como presidente, como você encararia a criminalidade no Brasil? Como você resolveria isso? O Bukele seria uma moça hippie perto de mim. O Bukele seria uma hippiezinha, maconheira e pacifista perto de mim. Mas o que você ia fazer com o PCC? O que na prática você ia fazer? PCC é inimigo de guerra, a lei é marcial, então as leis que vão valer vão ser leis de guerra. Nós vamos acabar com o PCC. E eles vão ser considerados organização terrorista numa guerra irregular contra o povo brasileiro. Não vai ter nenhuma misericórdia com eles. Qualquer um que se associar ao crime organizado vai ser tratado como terrorista, inimigo de guerra. Pior que inimigo de guerra. Vou pegar o que tem de pior na traição com o pior que você pode tratar um inimigo de guerra, juntar os dois e tratá-los assim. Se eu fosse lidar com a pobreza, com a desigualdade do Brasil, como que o Cogos lidaria com isso? Livre mercado. A maneira de solucionar a pobreza no Brasil é cortando impostos, cortando regulações, facilitando abertura e fechamento de empresas, tirando as exigências de diploma para as profissões, reduzindo o poder dos conselhos de classe, acabando com essas reservas de mercado, acabando com o lobby, com o subsídio do BNDES para os ricaços. Então a liberdade de mercado é a melhor forma de solucionar a pobreza no Brasil, porque o pobre no Brasil é extremamente criativo, o pobre no Brasil é extremamente resiliente, tudo que ele precisa é ter um espaço. E esse espaço está sendo esmagado pelo lobby das grandes corporações. É só liberar o mercado que o pobre sai da pobreza. Tem um livro, inclusive, que eu recomendo, que eu tive a honra de prefaciar, que é Capitalismo e Favela. Foi escrito pelo Rafael Satie, que é vereador no Rio de Janeiro, e ele morou na favela, foi pobre na infância, e ele escreve: nós não precisamos do Estado na favela, nós precisamos do empreendedorismo na favela. É isso que basicamente eu ia dar liberdade para quem quer empreender, para quem quer gerar emprego e ferrar com os bandidos. A fórmula não é difícil. Agora, eu pretendo fazer isso principalmente como deputado estadual, porque São Paulo tem um grande potencial de crescimento que pode depois transbordar para o resto do Brasil. Eu só vou sair candidato a presidente se o Eduardo Bolsonaro não sair, porque o Eduardo Bolsonaro seria o meu candidato a presidente.
Se ele não sair, não indicar ninguém, eu acho que eu adotaria essa estratégia de me candidatar para falar. Mas eu penso também em sair deputado estadual, acho que é mais interessante também, para poder pautar a liberdade econômica no estado de São Paulo, coisa que o Tarcísio prometeu e não fez. E nem controlou o PCC, né? Sinceramente, fez o nada. crescimento do PC foi gigantesco, né? Sim, a única coisa que ele fez foi abraçar o Lula e falar que o Lula é legítimo, traindo o Bolsonaro. Só isso que ele fez. Ah, sim, ele também aumentou imposto sobre herança e fez leis feministas. É esquerda. Tecnocratazinho de esquerda ele. E você como deputado estadual, então, se você fosse eleito, o que você iria propor como lei? Nós precisamos de um pacotão equivalente ao que o Milei fez na Argentina. Um pacotão de desburocratização. Porque, assim, a burocracia ela não faz o menor sentido. Porque quando você fala em imposto, você até entende, não, mas o dinheiro do imposto vai para financiar não sei o quê. Mas a burocracia não serve para nada. É só um entrave. Então teria que ter um pacotão de desregulação econômica para São Paulo poder crescer, porque quem produz, quem faz a economia crescer não é governo, é o empresário, é o pequeno comerciante, é a sociedade civil. Tudo que o governo faz de melhor é não atrapalhar essas pessoas. E claro, teríamos que cortar gastos e cortar impostos também. Eu sei que tem que colocar as contas do Estado em ordem. Não adianta você trabalhar com déficit fiscal. Mas eu não quero um déficit fiscal. Desculpa, eu não quero um superávit fiscal com mais impostos. Eu quero um superávit fiscal com menos gastos. Tirar o governo de cima da sociedade e deixar ela florescer. E o que dá pra cortar? Eu sinto que qualquer coisa ia afetar a tua popularidade, entendeu? Esse é o problema das democracias. Cortar gastos afeta a popularidade, mas é necessário. Existem muitos gastos estúpidos, muito subsídio, muito financiamento de projetinho de esquerda. Então a ideia seria incentivar a iniciativa privada a ocupar esse espaço. Por exemplo, eu sou assessor da presidência do Colégio de Líderes na Câmara dos Vereadores. E eu consegui atuar para reduzir os gastos do Estado com educação sem tirar a educação. Então você tinha lá uma escola pública, onde os alunos não tinham aula, não tinham estrutura, a prefeitura gastava horrores. E aí, não, vamos fazer diferente, não vamos deixar esses alunos sem educação. Mas eles passaram para um colégio católico, para uma ordem católica, 450 alunos, e a prefeitura paga o colégio católico para eles estudarem lá. Isso é mais barato do que na própria? Sai muito mais barato porque a gestão é privada e é mais eficiente. E sem a doutrinação esquerdista. Porque ainda que é católico dentro da nova ordem ali, mas católico não é comunista, né? Então já ajuda demais. Então a ideia é justamente ir aos poucos tirando o Estado de cima, cortando esses gastos, deixando a iniciativa privada assumir na saúde, na educação. O que não é básico você corta. E segurança pública é a única coisa que eu ia manter os gastos, porque tem que acabar com a bandidagem. Eu imagino o tema de segurança pública sendo muito forte pra você, cara. Muito, eu te muito. imagino Isso sendo é muito essencial. forte pra vocês. Que assim, na verdade, o socialismo é o quê? É agressão contra a propriedade privada. Os bandidos são pequenos socialistas. Eu ia acabar com eles. Eu defendo o armamento civil. Eu sei que a pauta do armamento civil é uma pauta federal. Eu não posso liberar o porte de armas, porque quem faz isso é a Câmara e o Senado. Mas nas assembleias estaduais, o que eu posso fazer? Eu posso tentar beneficiar os clubes de tiro. Eu posso encontrar algum jeito de beneficiar os CACs. Que eu ainda vou estudar como. Mas eu sei que dá pra fazer, por exemplo, um circuito turístico do esporte de tiro para beneficiar os clubes de tiro. E os clubes de tiro permitem que mais pessoas tenham acesso a posse, porte de arma, ao CAC, o que também aumenta a segurança. E aumenta a cultura de arma, né? Um acesso à arma, não sair do imaginário. Então você faria mais um turismo de São Paulo baseado nisso? Eu faria tudo o que eu pudesse pelas armas, a favor das armas. Porque o cidadão armado é a última linha de defesa contra a tirania e contra o crime. Tinha um fuzileiro naval americano, que eu não lembro o nome dele, era um coronel, que ele falava, olha, por definição, quem está presente na cena do crime é a vítima. Você pode ter a melhor polícia do universo, ela não está presente por definição na cena do crime. Então qualquer coisa que não seja armar a vítima, diminui a segurança. Isso é óbvio. O fuzileiro só falou uma obviedade de forma mais didática, que é essa questão de quem está presente na cena do crime. Então não é nem uma questão de político partidário, é uma questão de, olha, qualquer pessoa que seja feita de carne e osso tem efetiva necessidade de se defender contra o crime. Uma criança? Sim. Por que não? Nos Estados Unidos era assim.
Na Suíça era assim, as crianças treinam com armas de fogo a partir dos 6, 7 anos, justamente para entender o que é uma arma de fogo, por que ela é perigosa, por que ela não é um brinquedo, por que você tem que ter um treinamento desde pequeno para não praticar acidentes. E quanto mais cedo as crianças começam a treinar, claro que com uma devida supervisão, menor o índice de acidentes. Eu não quero que a criança seja indefesa. Teve uma menina de 13 anos que estava sozinha numa fazenda do Mato Grosso, entrou um sujeito lá, mal intencionado, e graças a Deus a menina tinha uma espingarda e se defendeu. Eu prefiro a menina de 13 anos com uma espingarda do que uma menina de 13 anos sendo violentada. Qualquer pessoa decente prefere isso. Entendo. Então, segurança pública seria essa defesa das armas, então a liberdade de armas para as pessoas terem, embora seja difícil defender isso como estadual, né? Mas o que eu puder fazer, o que eu puder me articular também com deputados federais pró-armas, tudo que eu puder fazer ao meu alcance, eu vou estudar melhor quais são as possibilidades legais, mas assim, eu sou total pró-armas. Isso é uma pauta que eu vou defender até a Você acha que esse aumento de armas iria aumentar o poder do PCC ou diminuir? Totalmente diminuir. Se na favela todo mundo tivesse armado? Acabou o PCC. Porque a maioria das pessoas faveladas são honestas. Ou você vai ter a situação do Ceará, onde o crime organizado expulsou os cidadãos, ou você vai ter a situação do México, onde os cidadãos expulsaram o crime organizado. Eu prefiro copiar o que deu certo no México do que o que deu errado no Ceará. E não é só isso. O governo tem que fazer a parte dele também. Então, por exemplo, tá cheio de polícia, muito ocupado em ficar atrapalhando a vida de ambulantes. O policial vai lá, ambulante, tem licença. Isso não é função de polícia, meu Deus. É uma polícia militar. É uma força auxiliar. Não é pra ficar vendo ambulante, é pra combater o crime. Então, polícia rodoviária que fica lá vendo quem tá com a CNH vencida, isso não é função de polícia. Eu ia pegar todo o efetivo da polícia e falar, vocês vão ter agora a função de combater o crime que nem homem. Não é pra ficar vendo quem tá com a mercadoria sem licença. A prefeitura que se vire aí pra fiscalizar isso. A polícia é pra combater bandido. Então eu ia pegar todo o efetivo e ia transformar numa força elitizada pra combater bandido. Inclusive, a polícia, eu mal vejo policiais armados com metralhadora aqui em São Paulo. Muito mais comum no Rio de Janeiro de ter isso. A maioria dos policiais aqui estão com pistolas. Você talvez deferiria uma mudança de armamento pra polícia? Claro, tem que ter um equipamento melhor. O policial, ele precisa ter condições de operabilidade. Então ele precisa ter, em primeiro lugar, equipamento. Ele precisa ter coletes balísticos, armas mais aprimoradas. Ele precisa ter uma condição salarial melhor, obviamente. O policial não pode ter que fazer um monte de bico para sobreviver. Ele tem que ter um salário digno. O policial ganha hoje o quê? 5 mil reais? Depende da patente. Mas assim, certamente é um salário aquém do que um bom policial merecia. Os maus policiais, não. Mas para um policial que se compromete realmente a defender a população e trocar tiro com bandido, eu acho que o salário está muito aquém do que devia estar. E ele precisa principalmente de uma retaguarda jurídica. Sim. Porque, poxa, o policial vai lá, cumpre a missão dele, salva a população combatendo bandido e responde por isso, quando ele deveria ser condecorado por isso? Então é claro, ninguém aqui defende abuso policial. Mas quando o policial cumpre a sua missão de combater o mal, de combater o crime, ele tem que ser condecorado. Hoje eu sinto a polícia com medo, na verdade, de agir. Claro. Até o cidadão com medo de reagir. Eu teria medo de atirar num cara que entrasse na minha casa. Eu posso ser preso por 10 anos. Pois é. Então, aí como é que eu faria essa mudança jurídica? É claro então? que tem aquela frase, né? Melhor você ser julgado por 7 que carregado por 6, mas mesmo assim eu entendo. E como que eu faço essa mudança jurídica? Mudança jurídica mesmo seria no nível federal. Mas existe a questão doutrinária. Os deputados estaduais podem propor mudanças doutrinárias na maneira como a polícia é preparada, treinada para combater o crime. E no que tange a procuradoria, a corregedoria, as instituições que tem aqui, elas podem ser mudadas doutrinariamente para preservar o bom policial em vez de persegui-lo. Assim, nem tudo é jurídico, existem algumas coisas que são doutrinárias, burocráticas. Isso pode ser mudado no nível estadual. Tá. Além disso, na segurança pública, o que você faria? Então, aumento de efetivo, aumento das condições de salário, de equipamentos, tudo que eu puder fazer para dar mais retaguarda jurídica para a polícia. Fazer um estudo mais técnico de como distribuir os policiais. Por exemplo, em vez de ter efetivo nas rodovias, vendo quem está sem CNH, bota nos pontos mais nevrálgicos no centro da cidade para combater assaltante. Existe também uma questão da divisão de funções entre a polícia civil e a polícia militar.
Então tem coisa que a polícia militar não pode fazer porque a investigação é da civil. Tem coisa que a civil não pode fazer porque a repressão ostensiva é da militar. Eu daria mais flexibilidade para ambas as polícias e mais interoperacionalidade entre as duas polícias. As duas não tem que uma ficar vendo qual é o limite da função da outra, e sim cooperar de maneira mais integral. Sim. E como é que você vê essas medidas mais draconianas de segurança? De, assim, câmeras e câmeras que seguem identificação facial e drones. Como é que você é a favor disso? Essa é uma questão difícil, né? Porque num estado católico, onde o governo existe para proteger o cidadão, eu seria a favor. Agora, imagina essas câmeras, drones, numa pandemia aí, onde o governo quer impedir a pessoa de sair de casa. Então fica um dilema entre a segurança e a liberdade. Um dilema que não deveria existir se os governos fossem católicos e combatessem só os bandidos e não a população. Então, realmente, eu entro com aquela minha doutrina. Eu prefiro um culpado solto do que um inocente preso. A minha ideia é fazer com que essas câmeras de vigilância sejam privadas. Cortar impostos de empresas privadas de segurança, incentivar fiscalmente as empresas privadas de segurança, incentivar associações de moradores para colocar segurança nos seus bairros, mas não o governo fazer isso. Interessante. Como é que uma empresa privada iria utilizar teria a liberdade de ter uma câmera numa favela, por exemplo? Então, isso é uma coisa interessantíssima, né? Você trazer investimentos privados para a favela, inclusive de segurança. E aí você ter esse bate-bola entre investidores de startups, de quem quer abrir uma lavanderia na favela, por exemplo. E esses mesmos comerciantes poderiam contratar empresas de segurança para fazer a segurança ali. Para os bandidos não imporem os monopólios deles. Claro que o Estado teria que entrar primeiro para fazer uma limpa, para pegar os grandes criminosos organizados, mas depois que os grandes criminosos forem combatidos pelo Estado, a iniciativa privada pode assumir. Então, eu defenderia mais liberdade para as empresas de segurança. Menos regulação, mais liberdade delas se armarem também, corte de impostos e permitir que os bairros façam ali o seu fechamento privado. Entendi, atuar mais como condomínio, se tornar mais isso. Cara, uma condominização dos bairros. Eu sinceramente espero muito que você saia como candidato. Eu acho que você tem uma voz muito importante e você representa casos raros de pessoas que realmente têm uma tradição que seguem e se mantêm numa linha específica e não ficam mudando de opinião a cada político diferente. Eu fico muito feliz de ter te entrevistado. É uma honra pra mim estar aqui. Espero ter ido bem. E, cara, muito prazer falar contigo. Quero falar contigo de novo quando você for deputado ou presidente, estiver concorrendo. E fico muito feliz de ter acontecido, tá? E, pô, cara, é isso, cara. Obrigadão de ter participado. E eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Eu gostei muito. Parabéns pela maneira como você conduz. Extremamente profissional. E que aquela oração que você fez no começo, Pai Nosso, se reverta em graças, que o seu podcast cresça e que você tenha muita felicidade na sua vida. Estou à disposição, espero poder te receber no meu gabinete, se Deus quiser. Obrigado, Cogos. Isso vai acontecer. Valeu.